Tudo bem? Satoru falando e bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente vai voltar e continuar a nossa série de criando um servidor de Minecraft Survival do zero. Nesse vídeo a gente vai ver um dos plugins mais importantes de todos, que é o Essentials. Esse plugin ele adiciona várias funções básicas para o servidor, como sistema de home, kit, warp, mensagem e muitas outras features que vão ser úteis. E a ideia aqui não é ver tudo, mas ver o que a gente realmente precisa para começar a mexer e entender um pouquinho dele. A, a gente vai aqui, primeiramente, no servidor aqui. A gente vai aqui no Essentials, passa no servidor, plugins, Essentials. Abre a configs e a gente vai se deparar com esse arquivo aqui. Aqui ele tem algumas configurações aqui, como quem tiver OP no servidor vai ter um nome colorido. Caso ele altere o nick, vai ter esse símbolo aqui para mostrar que ele altere o nick. Mas isso aqui a gente vai desativar, que eu não vejo necessidade. A, o, ni- o tamanho máximo do nick dele que ele pode ter, no caso 16. A sintaxe do nick, que aqui a gente não precisa mexer. A gente vai mexer numa coisa lá por enquanto, rapidinho. Vai mexer numa coisa aqui embaixo, que é a mensagem. Que já que a gente não conectou ainda no servidor, vamos fechar aqui. Já que a gente não conectou no servidor ainda, a gente quer que tenha uma mensagem enquanto a gente entrar. E essa função aqui, que está na linha 584, ou essa com o nome aqui, Custom Join Message e Custom Kit Message, elas são responsáveis por isso. Então a gente tem alguns placeholders que a gente pode utilizar, caso a gente queira utilizar o player que vai retornar pra gente esse chave player, abre chave player, fecha chave, vai retornar o nick do player. Mas caso a gente tenha um sistema lá dentro do servidor que permite ele trocar de nick, colocar cor e tudo mais, ele não vai retornar. Ele vai retornar só o nome da conta do player. Aí caso a gente queira retornar o nick bonitinho, vamos dizer que eu troquei o nick pra vermelho. E eu quero que retorne vermelho quando ele entrar no servidor. Eu vou usar esse username aqui. Mas vamos começar no básico. Vamos colocar aqui, ó, player. E vamos colocar um código de cor aqui. Vamos dizer que eu quero que quando eu entrar no servidor, apareça branco. Mas eu quero ter uma, aqui, ó, dois branco, aqui, ó, branco também. Aqui a gente pode tirar. E aqui, ó, mais. Opa, mais. No caso, eu quero que seja branco, esse é a abertura desse colchete. Tenha um mais em verde claro e feche o colchete na cor branca também. E vai ser a mesma coisa aqui. Ó, na mensagem de saída. Só que aqui a gente vai trocar para um vermelho mais escurinho. Então, aqui o que eu tô fazendo é o quê? Quando ele entrar no servidor, ele vai aparecer uma mensagem para todo mundo com abre o colchete, um mais e fecha o colchete, e em seguida o nick do jogador. E a mesma coisa vai acontecer quando ele sair. No caso, o mais significando que entrou um player e o menos significando que o player saiu. Aí, alterando isso daqui, como que eu já tô com o servidor aberto, a gente vai precisar dar reload no servidor, no arquivo do servidor, para ele entender as configurações, as alterações que foram feitas. Aí aqui, vamos conectar no servidor. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo que já apareceu aqui, ó? O mais Satoru, aqui, ó. O verde clarinho. Aqui a gente não vai conseguir ver, porque essa mensagem conseguiu. Essa mensagem, ela normalmente é enviada antes do player entrar ou, em alguns casos, depois. Então, eu acreditava que a gente não iria conseguir ver, mas a gente conseguiu. E a mesma coisa quando a gente sair, ó. Mandou um verdinho. E aqui embaixo, a gente descer mais um pouquinho. Se a gente procurar, vamos procurar aqui, ó. Welcome. Ó, essa daqui é a mensagem que vai ser mandar pela primeira vez quando o player entrar no servidor. No caso, vamos trocar aqui. Bem-vindo. Play name pode deixar assim. Ao servidor. 6 ao servidor. No caso, eu estou usando laranja aqui. Laranja com texto bem-vindo. O nick do jogador em branco. E laranja novamente com o texto. Bem-vindo, laranja, branco, laranja ao servidor.
Então, quando ele entrar no servidor, ele vai mandar essa mensagem para todos os players para saber que esse jogador que acabou de entrar, ele é um player novo no servidor. Aqui, por enquanto, aqui não vai ter nada interessante. Essa parte aqui, acho que seria a mais interessante, assim. Tem uma opção aqui embaixo que a gente pode até utilizar mais pra frente. Não tá aqui? Não tá aqui. Mas tem uma opção mais pra frente que a gente pode chegar até a utilizar. Aqui tem uma opção pra gente, caso que a gente queira desativar algumas coisas, como dano de queda, PVP, caso queira que não tenha PVP. Desativar o afogamento, os players de sufocar, dano de lava, tudo mais. Aqui, se quiser, dá pra até colocar no tradutor se não tiver muita experiência em inglês. Mas acredito que os mobs, pelo menos, os monstros estejam. Vocês entendam. Casos como Creeper, Skeleton, Esqueleto, Spider e tudo mais. Aqui é para prevenir o spawn delas. Que a gente, caso que a gente quer prevenir que algum monstro spawn, a gente pode desativar por ali. O chat eu já desativei aqui. A Cell Multiplayer, aqui a gente pode deixar assim, a gente não vai utilizar esse Cell Multiplayer. Aqui o símbolo da economia, caso a gente queira que o símbolo não seja só o cifrão, que seja RS, como a moeda brasileira. A gente pode atualizar, pode alterar isso também. Set Home Multiples, esse daqui é... No caso, esse aqui é o sistema de homes. Por exemplo, dentro do servidor, o player pode digitar /set_home e depois usar home. Isso vai salvar a localização dele, né, e permite que ele volte depois para ela. Mas o mais interessante é que a gente pode controlar e limitar a quantia de homes que cada player pode ter. Pode ter por cargo, pode ter pela pessoa, a gente pode colocar um número que não precise estar aqui nessa config, por exemplo, set home multiple, aqui ó, cargo default, cargo membro, permite que ele tenha as 3 homes. Mas caso ele tenha a permissão VIP, ele pode ter 5. E caso ele tenha staff, ele pode ter 10. Mas se a gente quiser, dentro do servidor, a gente pode definir isso dentro do servidor já com o Lucky Perms. Aqui eu vou acabar utilizando o Lucky Perms diretamente por comando, que vai ser mais autoexplicativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar a chuva e definir de dia. Ó, IP Group, ó, VIP, meta, não, é permission set. Aqui eu tô pegando o cargo VIP, tô definindo uma permissão. Vou definir uma permissão decente, que é desse plug que a gente tá mexendo. A gente vai colocar set home. E a gente vai colocar multiple, que é para ele ter acesso a múltiplas homes. E aqui a gente pode colocar o nome da configuração aqui. Se não me engano, a gente pode definir também uma quantia. A gente não precisa definir somente o nome, a gente pode definir múltiplo. Opa, set home. Múltiplo ponto, e pode definir 20 aqui. A pessoa pode e ela vai poder setar. O cargo VIP vai poder setar 20 homes. Ou se a gente quiser organizar e deixar mais autoexplicativo na configuração, a gente pode colocar aqui para 10. No caso, para 20. Salva. E aqui a gente vai dar um reload. E vamos definir a permissão lá. Permission set essentials.set home.multiple.vip. Agora ele já tem permissão para dar set home e a gente tem que definir essa permissão aqui também no cargo. Aqui, ó. No caso, aqui eu dei permissão para o cargo membro, que aqui a gente viu no vídeo passado de herança de permissões. Aqui eu tô definindo o quê? O cargo membro ele vai ter acesso a usar o comando set home e ele vai ter acesso a múltiplas homes, ele não vai poder setar só uma. Então a gente vai dar permissão para ele aqui também do default. E ele vai ter acesso às 3 homes do default. Ou caso a gente queira alterar aqui, por exemplo, ó, até alterei aqui, vou no servidor, dou reload. Pronto, agora ele vai ter acesso a setar mais uma home. Então a gente não precisa alterar a permissão, porque caso a gente faça assim, diretamente assim, essa permissão aqui, ela vai ficar aqui. Mas caso a gente queira mudar, aumentar para 6, vai ficar conflitando a 4 e a 6, a 4 e a 6.
e algumas horas ele não pode conseguir setar 6 ROMs, ele vai ficar limitado em 4. Então, é legal a gente setar desse jeito aqui. Caso você queira, você pode até trocar depois. Isso também dá para dar uma vantagem, né, para os VIP, para ele conseguir setar mais ROMs e dar um diferencial. O sistema de kit é aquilo que eu mostrei. Ó, tem acesso aos kits, Firework e tudo mais, que eu mostrei no vídeo passado do Lucky Perms. A gente pode criar também Kit Creator. Kit Create. Ó, a gente pode criar também o Kit Create, que ele vai fazer o seguinte. Ele vai criar um kit dentro do servidor. No caso, eu posso criar com esses itens aqui. Vamos criar aqui a Kit Create, teste e um delay. Se não me engano, o delay é em segundos. Então aqui a gente coloca 60 para 1 minuto. Então, aqui, ó, o kit teste criado com 9 entradas. 9 entradas seria o tanto de item que tem. E o tempo de espera é de 60 segundos. Então a cada 60 segundos a pessoa vai ter permissão de pegar esse kit. Mas aí a gente vai no grupo de novo, permission set essentials.kit. Ó lá, e kits. Podia colocar aqui, ó, teste. E aí esse grupo VIP vai ter permissão a pegar esse kit a cada 60 segundos. E a gente, como que seria o cooldown do kit, né? Então a gente pode criar os kits VIPs e tudo mais pra dar permissão pro player só pegar ele a cada, sei lá, 1 mês, 15 dias, 7 dias. Aí a gente só precisa fazer a conta básica, já que é, a cada 60, então se eu quero dar a cada 7, se eu quero dar um kit por 60. Opa, calma aí. Aqui não. Aqui, já que 60 é 1 minuto a cada 1 minuto, então vamos fazer 60 vezes 60, que vai dar 1 hora. 1 hora tem 3. 1 minuto? Vezes 24. É. Lá, cada dia tem 88.400 segundos. Então a gente pode colocar a 88. Vamos lá, criar um kit aqui, ó. Bar kit, create, diário, 86 e 400. Aqui a gente criou um kit com essa pedra e essas ferramentas aqui diariamente. Então todo dia ele vai poder pegar esse kit. Aí aqui, vamos lá. Ó, tem o limite de TPA que a gente queira. A gente pode diminuir o tempo do TPA para ele cancelar ou aceitar. A gente pode colocar alguns cooldowns dentro dos comandos, como aqui, ó. Aqui tem um comando feed. Aqui, ó. Que é para saciar a fome. Como eu estou no criativo, não vai mostrar. Mas ele é para saciar a fome. Então, caso eu queira que o comando feed tenha um cooldown, eu posso tirar essa hashtag aqui e colocar aqui, ó, 100 segundos. Mas caso eu queira que todos os comandos tenham cooldown, eu posso só desabilitar esse aqui. E ter a cada... Todos os comandos vai ter um cooldown de 5 segundos. Ou eu posso criar, tipo, /kit. Não preciso só desmarcar aquele ali. Eu posso colocar aqui, ó, kit. Então, todos os comandos, o comando kit, sempre que ele digitar /kit, ele vai entrar num cooldown de 10 segundos. E isso acaba sendo interessante para algumas permissões, algumas coisas assim. Alguns comandos VIPs que a gente vai poder criar. Player aqui é para quando o player trocar de nick. Mas nesse caso a gente não vai entrar nesse assunto ainda porque para eu explicar esse aqui, eu preciso explicar o NLogin. Porque para ele funcionar, o NLogin precisa funcionar e o NLogin ele tem uma pequena um pequeno probleminha que ele precisa ser premium para ele funcionar essa opção aqui. Então por enquanto a gente vai deixar ela de fora. Aí a gente pode tirar a mensagem de morte, que seria interessante também, mas eu vou deixar aqui por enquanto, caso que eu quero que mostre mensagem quando o player morrer. Temos o sistema de warps também, que é aqueles que a maioria dos servidores deve ter. Tipo, criar uma set warp mundo. E, sei lá, uma set warp spawn.
Então sempre que eu quiser ir para o mundo, eu dou um warp em mundo e me teleporto para aquele mundo. E caso eu queira voltar pro spawn, eu dou warp spawn. Ou eu uso barra spawn também. Que é aquele comando de set spawn. Eu defino o spawn. E a gente pode definir um set spawn para o grupo aqui também. Com Essentials X. Então a gente pode dar set spawn VIP. E sempre que a gente der barra spawn, a gente vai para aquele grupo. No caso, como eu estou aqui, eu estou com o grupo VIP, eu vou sempre para esse aqui. Mas você vê que a gente definiu o grupo default para lá? Então eu posso alterar meu grupo aqui para default ou para membro. Ó lá. E agora o meu spawn vai alterar. Ó, eu vou para cá. Diferente dali, que era o spawn VIP. Backup, placas, eu acho que as aqui a gente não vai chegar a utilizar, mas é interessante também, caso a gente colocar placas, como por exemplo, color. Color não é utilizável, não é útil, ó, warp. Placa de warp, a gente pode colocar a placa de warp aqui, vamos colocar give sign. Deixa eu pegar por aqui. Por exemplo, aqui, posso colocar a placa aqui, tá aqui a warp e colocar aqui o nome da warp, que era mundo. Olha lá. Você viu que ele pegou uma corzinha diferente? Eu posso clicar aqui e eu vou para o warp mundo. Cadê a plaquinha? Ali, ó. Clica e vai para o warp mundo. Posso colocar isso com qualquer warp e caso eu desativar aqui, ele vai parar de funcionar o clique da placa. Então ele não vai mais reconhecer. Olha lá. Ele clicou para editar a placa porque ele não reconhece mais que essa placa está funcionando. E como também eu posso editar, ativar esses outros aqui, né? Como curar, kit, mail e tudo mais. Tem várias permissões. Eu recomendo vocês darem uma checada aqui, dar uma olhadinha aqui. Caso se interessem, né? Por exemplo, cooldown de teleporte. Caso eu dê barra home, eu não vou conseguir agora porque eu tô com AP. Mas caso eu dê barra home, home casa 2 e dê warp em seguida, ele vai falar que o deleta ele tá em cooldown ainda, porque eu não posso digitar comandos tão rápido. Se eu trocar isso aqui, ó lá. Então eu vou ter que dar home, esperar 3 segundos para poder digitar outro comando. E nenhum comando decente vai funcionar durante esse tempo. Isso é legal, porque evita do player ficar flodando o ARP, por exemplo, ficar assim, ó. Uma hora ele vai ser expulso por spam, porque tem uma proteção padrão dentro do servidor, se não me engano. E aqui a gente pode colocar o delay. Se o player por exemplo, eu quero que o teleporte sempre demore 5 segundos. Então, o player ele vai ser forçado a ficar esperando 5 segundos para ser teleportado. Mas tem permissões, no caso, todos esses comandos que eu estou apresentando aqui, eles têm permissões. E essas permissões, elas podem ser ignoradas. Esses comandos, eles têm permissões. E eles podem ser ignorados. Por exemplo, teleporte. Se a gente abrir aqui rapidinho. Teleporte. Pesquisar aqui no site do Essentials X. Aqui, ó. Tem várias permissões aqui. E no caso. Aqui, ó. Esse daqui. Essa permissão aqui permite que eu me mova enquanto eu estou esperando para teleportar. Essa outra aqui eu posso dar bypass no comando. Tá, ela faz o quê? Aqui, passa o mouse aqui, ó. Se o player não tiver essa permissão, o barra TPA vai ter um cooldown, mesmo com... Ok. Então, ele dá um bypass no delay aqui, ó. Outra permissão aqui para ele poder se teleportar instantaneamente. E tudo mais. Mas, no mais é isso que eu acho que eu consigo explicar hoje, sem correr muito com o vídeo. E acredito que seja isso. Se ficou um pouquinho confuso, eu vou voltar um pouquinho no vídeo. Eu vou voltar, vou refazer. Mas vocês vão entender porque eu dei uma corridinha hoje, né, nesse vídeo.
porque tem outras coisas ainda para explicar e o Essentials ele é um plugin muito grande para pouco tempo. Por exemplo, a gente vai mexer bastante ainda com os kits, os kits, as warps, a, as homes acho que não precisa muito que é permissão. É a maior parte dele é a configuração. Esse que é o core do servidor, é sempre é saber configurar o que você precisa. E configurar leva um tempo chatinho. Ainda mais para você, se você estiver planejando antes de você ir configurar. Deixa o like, né? Deixa o like e aguarde para o próximo episódio, que a gente vai é, entrar um pouquinho nessa lista de plugins que a gente baixou. Acredito que o próximo a gente vai entrar no Nlogin ou Nchat, ou talvez até no Tab. O Griff Prevention ele não tem segredo, então eu vou tentar juntar o Griff Prevention, o Word Edit e o Word Guard tudo no mesmo vídeo, porque são coisas simples, não tem muito segredo eles. Eles são mais configuração e maior parte para admin, não tem muito segredo isso. Mas é isso, obrigado se você chegou até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!